Hoje, 17 de janeiro de 2026, é o nosso segundo programa do ano. Na semana passada a gente não pôde fazer o programa porque um convidado teve dificuldades. E então hoje nós vamos efetivamente iniciar o ano novo. O programa primeiro do ano foi no dia 3 e nós falamos sobre os agentes comunitários de saúde, que é uma categoria que nós nunca tínhamos trazido aqui à bancada, mas é uma categoria de profissionais extremamente importantes, sobretudo no atendimento da atenção primária de saúde, na atenção básica. E na reedição do programa eu ponho o link desse programa anterior, que eu gostaria mesmo que ele fosse bem divulgado. Nós estamos então iniciando, a bem dizer, o ano 2026, e eu vou fazer um breve introito aqui antes da gente iniciar a entrevista com a nossa convidada, fazendo referência a esse ano que para mim é um ano muito marcante de vários aspectos, 2026. Eu comecei a estudar tabaco em 1976 por uma influência de um super professor, um sujeito extremamente didático, o melhor conferencista que eu já conheci, que era o gaúcho Mário Rigato. Ele era da minha área, né, de medicina, e ele era um grande estudioso do tabaco. E eu, no quarto ano de medicina, fui a um congresso em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e ele foi um dos conferencistas, e o tema foi tabaco. E a partir desta conferência que eu assisti, depois nós ficamos amigos e tal, mas eu nunca mais parei de estudar tabaco. E para quem gosta de estudar, para quem acha um prazer estudar e aprender coisas, eu recomendo que comece a estudar tabaco, porque eu estudo há 50 anos e aprendo todo dia, e tenho certeza que vou aprender hoje também com a convidada que eu já estou apresentando. Então, 1976, fazem, portanto, 50 anos que eu estudo tabaco. Em 1986, há 40 anos atrás, tem um marco importante para o controle do tabaco no Brasil, que foi a sanção da lei federal que criou o Dia Nacional de Combate ao Fumo, que é assim que se dá o nome no Brasil, e sancionada pelo então presidente José Sarney. Mas quando o presidente sanciona uma lei é porque houve um projeto de lei anterior, e esse projeto de lei foi fruto de muito esforço de muitos ativistas, frutos da academia, para tornar relevante uma data onde se passou então a efetivamente, anualmente, marcar e celebrar o enfrentamento brasileiro do tabaco e das doenças por ele geradas. Então tem 40 anos que isso aconteceu. A Organização Mundial da Saúde, o que mostra vamos dizer, o poder, o esforço brasileiro, a Organização Mundial de Saúde criou o Dia Mundial Sem Tabaco no ano seguinte. Então o Brasil criou o dia antes da própria OMS. Uma outra data para mim importante, que está fazendo então, portanto, 30 anos, foi que eu lancei o meu livro Fumar Pra Quê, Meninas e Meninos. Esse livro foi criado, a arquitetura do livro foi feita com perguntas de adolescentes de uma escola pública aqui do Rio de Janeiro, a Escola Municipal Silveira Sampaio, e de uma escola privada do Rio de Janeiro, que foi o Colégio Andrius. Então, o esqueleto do livro foi respondendo as perguntas dos meninos. Hoje, já se fazem 30 anos, eu nem tenho atualizado mais, porque a gente fez uma opção editorial de lançá-lo na internet. Então, ele foi o primeiro e-book brasileiro. Quer dizer, em 1996 não havia nenhum livro eletrônico.
Então, eu estou agora celebrando, entre aspas, o 30º ano do lançamento desse trabalho. E, finalizando, 2016 foi o ano que nós assumimos aqui a bancada da Rádio Nossa Senhora de Copacabana, substituindo a jornalista Milva Campos, que tinha um programa chamado Viva Voz Saúde. E o Viva Voz Saúde, a partir de eu ter assumido a bancada, porque ela precisou mudar de ares e enfrentar novos desafios, passou-se a chamar programa Viva Voz Saúde. Antes era só Viva Voz. Então nós estamos aqui há 10 anos nesse esforço, que para mim não é esforço, é um prazer de comunicar em saúde. Eu não digo nem educar em saúde, porque isso seria muita pretensão nossa, mas a gente comunica em saúde porque a gente acredita que a informação possibilita as pessoas fazerem melhores escolhas para si, para suas famílias e para suas comunidades. Então, inaugurando então essa fase de 2026, para mim nada poderia ser melhor do que eu ter aqui à minha frente uma profissional universitária, uma professora da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, que é vizinha minha de casa, né? E eu queria inicialmente agradecer a Gisele Birma Antonieto, que é também professora de Química da PUC-Rio e que foi quem me recomendou fazer esse convite para trazer essa convidada. A professora Gisele já esteve aqui no programa, nós falamos sobre um tema que é o mesmo que nós vamos trazer hoje, alguns anos depois. Eu acho que ela esteve aqui uns 5 anos, mais ou menos, junto com a professora Liz Maria, que à época era do INCA e hoje é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nós conversamos sobre os dispositivos eletrônicos para fumar. Se não me engano, isso foi em torno de 2019 ou 2020. Então, o que me dá o prazer, depois dessa apresentação que eu fiz das minhas próprias emoções, é porque eu sou um militante, um ativista antinicotina. E essa militância que é longa, né? Acabei de mencionar que ao todo são 50 anos, eu tinha a satisfação de entender que nós estávamos ganhando a guerra. Muito esforço, com muita gente. Eu citei aqui, por exemplo, o professor Mário Rigato, mas eu gostaria também de fazer menção ao professor José Rosenberg. Esses dois talvez tenham sido as pessoas mais importantes na minha formação e na minha motivação como ativista antinicotina. O professor José Rosenberg escreveu o livro Tabagismo, um problema de saúde pública no Brasil, e foi o meu livro de cabeceira, né? Ele durante anos ele ficou ali na minha mesinha de cabeceira. É um livro grosso, acho que mais de 300 páginas, e foi minha bíblia naquela época. Se não me engano, eu tenho a edição de 1981. E ao lado de Mário Rigato e de Zé Rosenberg, nós tivemos muitos profissionais de saúde de destaque e que levaram essa luta lá desde a década de 70, de 60 mesmo, né? E aí, de repente, surgiu... eu disse que nós estávamos aparentemente ganhando a guerra, porque a cada ano que passava a gente tinha menos tabagistas, sobretudo no Brasil, né? Que é talvez a maior experiência, a experiência mais exitosa no controle do tabaco no mundo. E aí, de repente, a indústria criou mais uma estratégia para reduzir a perda de consumidores. Primeiro houve uma estratégia lá na década de 50, em que
a indústria desenvolveu os chamados filtros, né? Então, muita gente, frente às evidências robustas de que o fumar faria mal, muita gente parou de fumar, ou então tinha pretensão de parar de fumar. A indústria lançou os filtros para dizer, não, gente, vocês não precisam mais parar de fumar, porque agora nós criamos esse artifício aqui, e esse artifício vai filtrar os problemas, então os problemas vão desaparecer. O que mostrou-se uma falácia. A segunda falácia foi já na década de 70, em que também as evidências mostravam a quantidade de pessoas que adoeciam gravemente por fumarem, e eles lançaram então os cigarros chamados de baixos teores, ou seja, não precisa você parar de fumar, porque agora você tem a opção, eu digo opção porque eles não tiraram os cigarros de alto teores do mercado, né? Mas eles criaram uns novos que teriam menos alcatrão, menos nicotina, menos monóxido de carbono. Então vocês, se quiserem, não são obrigados, né? Mas se quiserem, vocês podem mudar de cigarro e vocês vão continuar fumando e terem o seu prazer preservado. Uma das tabageiras tomou uma decisão equivocada do ponto de vista de comunicação e lançou um cigarro que o mote era uma decisão inteligente. A outra tabageira, essa sim, foi inteligente e não disse que a decisão era inteligente nem que a outra era burra. Ela disse assim, ó, tem os dois aqui no mercado, vocês escolham um, mas vocês escolhem porque vocês querem escolher, não porque nós achamos que vocês devam fazer uma opção. A Philip Morris, no caso, foi a primeira que eu citei, que é a maior indústria de tabaco do mundo, há décadas. Mas ela pisou na bola e lançou um cigarro chamado Galaxy, cujo mote era uma decisão inteligente. Enquanto isso, a outra, que hoje em dia se chama BAT Brasil, na época era Souza Cruz, lançou o Free. E o Free, a palavra Free quer dizer livre. Na verdade, toda a campanha dizia livre para você escolher o que você quer, a opção é sua, né? Ou você vai fumar o cigarro convencional, ou então vai passar para essa nova possibilidade que a gente está ofertando, que é o cigarro de baixos teores. Hoje em dia a gente sabe que as duas coisas foram negativas para o ser humano. Os cigarros com filtro fizeram as pessoas aspirar mais, prender mais a fumaça dentro da gente, e os cânceres que normalmente eram o carcinoma epidermoide, que era mais de proximidade, ali traqueia, brônquios principais, você passou a fazer um câncer de pulmão chamado adenocarcinoma, que era mais periférico e, portanto, às vezes de mais dificuldade de você tratar. Então houve uma mudança no padrão do câncer, mas a gente sabe que o filtro foi péssimo. E hoje em dia há um movimento grande, que a indústria tem se oposto, de você retirar os filtros novamente, né? A mesma coisa aconteceu com cigarros de baixos teores. Como existe um condicionamento cerebral de uma quantidade X de nicotina, ao você oferecer um cigarro com menos nicotina, você fuma mais profundamente, prende mais o ar para absorver mais nicotina, isso tudo inconsciente. E aí vem então o motivo do nosso encontro hoje aqui, e eu volto a dizer, eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou aprender muito com a convidada, são os dispositivos eletrônicos para fumar, que tem uma quantidade imensa de nomes, né? Cigarro eletrônico, pod, vape, smoke, tem uma marca famosa que virou sinônimo, que é Juul, né? Enfim, tem vários nomes para o mesmo, vamos dizer, para o mesmo evento. A indústria, perdendo clientes, comprou a ideia de algumas startups pequenas, a maioria dos Estados Unidos, que estavam produzindo esses dispositivos eletrônicos. O mais famoso deles é o chinês Hong Li, pai fumante, e ele queria que o pai parasse de fumar porque o pai estava com câncer de pulmão. E ele era farmacêutico e engenheiro, e ele criou então um instrumento teoricamente menos nocivo para ver se o pai
parava de fumar, mas o pai morreu de câncer de pulmão e morreu fumando tanto o eletrônico quanto o cigarro normal que ele já fumava, que é outra coisa que a gente vai conversar aqui. Mas aí eu vi uma matéria do Metrópolis, que eu editei, inclusive, falando de um estudo recente, não recente, mas os resultados estão sendo publicizados recentemente, numa parceria do Departamento de Química da PUC-Rio com a Universidade Federal do Rio Grande, lá no estado do Rio Grande do Sul. E a Gisele, então, Birman me mandou essa indicação de Adriana Gioda. Eu agora já sei que se pronuncia Gioda, é um nome italiano, né, de família. Então, antes da gente entrar no tema, fala um pouquinho de você, né? Eu peguei lá o seu currículo para preparar a chamada do programa, vi que você originalmente era uma química industrial, mas depois você se expandiu na química e hoje é coordenadora de um laboratório de química atmosférica, que depois você vai explicar para a gente o que é isso. Mas nesse meio tempo você se graduou em química, depois fez mestrado, fez doutorado e fez lá 5 anos, né, de pós-doutoramento lá nos Estados Unidos, né? Que a gente às vezes fala Porto Rico e tem gente que pensa que Porto Rico é Caribe, não é? Mas é um estado americano. E aí, fala um pouquinho de você. Então, lá atrás, como é que você, do nada, assim, não sei se tem parentes químicos ou se foi na infância, alguma coisa que tinha... Por que você escolheu química? Bem, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Olha, minha história é longa, mas só para resumir. Eu, desde pequenininha, queria ser cientista, mas eu não sabia o que era ser cientista, mas eu queria ser. Não sabia nada disso. E daí fui... Professor Pardal deve ter tipo assim, eu digo, não, mas eu quero ser cientista. Né? Mas eu morava numa cidade pequenininha, do interior, né? Mal tinha acesso à televisão. Você é gaúcha, né? Eu sou gaúcha. Que cidade era essa? Nova Esperança do Sul, que é uma cidade... pequenininha mesmo. Sim, ninguém conhece, né? Então, há uns 200 quilômetros de Santa Maria, que foi onde eu estudei, né? Santa Maria foi aquele caso da Boate Kiss, famoso, né? Pelas intoxicações. Onde mais se produz tabaco no Brasil. Santa Cruz, que é perto dali. Então, eu descobri que tinha essa vocação, mas... o meu pai achou que eu não devia fazer científico naquela época, sou do tempo científico, que eu devia fazer normal, né? Sim. Que era o curso de magistério. Eu fiquei muito frustrada, porque eu queria era fazer científico, né? E meu pai vai fazer normal. Aí fui fazer o tal do normal, que da minha vida foi um desastre, né? Reprovei até em religião. Eu ia bem em tudo, cheguei lá, reprovei em religião, reprovei no estágio. Daí eu digo assim, não é para mim mesmo, né? Aí fiz um tempo de cursinho e digo, não, vou fazer química. Não sei, me O seu pai, desculpa perguntar, ele era o quê? Meu pai é agricultor e minha mãe era dona de casa. Né? Porque então, eu sou bem mais velho que você, mas assim, na nossa juventude, ser professor era uma coisa assim, muito exaltada na sociedade. Né? Exato. Como professor eu disse, que eu digo, não que você é professor, agora universitário, mas eu digo, a profissão de magistério, de uma forma geral, era muito insensada. Sim, né? Claro, exatamente. A ideia do meu pai, isso foi na década de 80, início da década de 80, então 40 anos atrás o mundo mudou muito, né? Então, naquela época, a professora era muito respeitada. Isso. Então, meu pai, como é agricultor, minha mãe, como era dona de casa, eles queriam dar educação para a gente não passar fome, como diz, se virar na vida, né? E daí ele dizia assim, não, faz magistério, depois tu vai fazer o que tu quer, porque pelo menos tu tem um certificado que te permite trabalhar, porque naquela época você poderia trabalhar só com o normal, né? Nas escolas primárias você poderia. Então, era uma forma de ele garantir a sobrevivência, né? Então, eu aceitei, fiz contrariada, mas concluí, né? E depois digo, não, agora eu vou fazer o que eu quero. E daí eu fui fazer química. Eu digo, não, mas é química. Você queria ser cientista. Da onde você pulou para química, especificamente? Eu não sei essa parte, porque eu pulei para química. Eu achei que a química poderia me tornar uma cientista, porque eu já tinha lido algumas coisas, de cientista, de físicos, né, de químicos. Mas eu achei que física não ia dar certo. Então, eu fui para química. E eu gostei muito. Aí você saiu da sua cidade e foi para... Isso, e fui morar em outra cidade, fui morar em Santa Maria, né? Aí fiz química, eu digo, não,
mas eu não quero ficar só com a graduação. Eu vou chegar aonde eu puder chegar, no máximo. Eu sempre disse que eu ia chegar no máximo. Por isso que eu cheguei até o pós-doutorado. Então, eu fiz tudo. E depois eu fui para Porto Rico, né, que é Mas antes de você chegar no pós-doutorado, o mestrado foi em cima do quê? O que você escolheu para aprofundar? Na verdade, eu fiz Química em Santa Maria, né, Química Industrial, mas eu sempre tive uma veia, né, uma vocação muito para química mais aplicada do que propriamente essa química de síntese de moléculas. Uma coisa, eu queria uma coisa aplicada, que eu pudesse trabalhar para a sociedade. Então, eu fiz meu mestrado em Química Analítica, porque a Química Analítica, ela faz análise, e a análise pode ser qualquer coisa que você quiser, de cabelo, solo, enfim, tudo. E na época do meu... Eu me lembro te cortando, me lembro de eu acho que foi no Facebook, você diz assim, se você teve algum problema com produto de limpeza, me diga o que foi, entre em contato comigo, eu te explico o que está havendo, não é? Quer dizer, a ação de um produto de limpeza sobre a saúde de alguém, né? Exatamente, isso porque foi... abrindo um parênteses aqui, eu também dou a disciplina de toxicologia, e em Porto Rico eu trabalhei com a parte de toxicologia, que eu nunca tinha visto na minha vida, então eu fui variando. E porque a nossa secretária, né, a secretária do meu pai, lá do Sul, ela passou por um caso de intoxicação quando ela foi fazer limpeza na casa de outra pessoa, e ela passou mal. Ela teve enjoo, dor de cabeça, e vômitos e tudo mais. E eu disse, grava algo para mim, que eu queria gravar e divulgar isso. Daí eu coloquei aquela enquete para ver se alguém falava, mas ninguém falou nada, né? Mas a gente sabe muito... ninguém respondeu, não reparei. Ninguém respondeu. Mas tem muitos casos, né? E aí então, o seu doutorado, então? Daí de lá... Química Analítica no mestrado. E daí eu vim aqui para o Fundão fazer meu doutorado. Aí eu trabalhei com a parte de poluição do ar. Daí eu já comecei com a parte de poluição do ar, tanto em ambientes internos quanto externos. Isso é o que você chamou de química atmosférica? Porque daí eu fui para Porto Rico e trabalhei e fiz 2 pós-docs, também fui professora lá na universidade. E uma parte desse pós-doc eu fiz com um grupo que trabalhava com toxicologia, mas também relacionado com poluição do ar. E no outro grupo eu trabalhei com a parte de poluição atmosférica mesmo, que eu trabalhei com água de chuva, água de nuvem, poluição. Tá. Então a atmosfera é tudo, né? Eu trabalho com chuva, com nevoeiro, agora a gente está começando o trabalho com nevoeiro, e poluição de modo geral, né? Então por isso que quando a gente estava conversando aqui, batendo um papo, quer dizer, o nosso tema vai versar sobre o tabaco e a poluição tabágica, e não só tabágica, né? Porque hoje em dia a gente tem produtos com nicotina sintética que não tem tabaco nenhum, não tem folha nenhuma. Isso, né? Exato. A gente continua falando mesmo, e tanto é que eu não falo mais tabagismo hoje em dia, eu só falo a palavra nicotinismo, porque tem nicotina sintética. Exato. E tem a nicotina da planta. Isso. Mas aí nós estamos falando que o impacto econômico, sanitário, do tabagismo é muito violento, e você fez um comentário que hoje em dia a poluição está matando às vezes até mais, dependendo da região, do que o próprio nicotinismo, né? Sim. É um impacto. Qual você nomearia? Nós já combinamos, os ouvintes não sabem, mas nós já combinamos que a gente vai fazer um programa contigo novamente um outro dia sobre a poluição ambiental. Mas qual seria hoje os números mais importantes sobre poluição ambiental que você poderia nos passar? A poluição do ar tem várias estatísticas, né? É tudo baseado em estatística, porque a gente não pode medir exatamente. Mas a Organização Mundial da Saúde estima que 7 milhões de pessoas morram anualmente em função da poluição do ar. Exatamente o número que eles estão usando para o tabagismo. Mas já tem outros estudos mais recentes que já falam em 8 milhões. 8,1 milhões foi um estudo que saiu em abril desse ano. Então já aumentou bastante. E quando eu falo de poluição do ar, não é só poluição do ar externa, a gente está falando também de poluição do ar interna. Sim. E que outra vertente que eu trabalho, essa poluição do ar interno é principalmente devido à queima de lenha em locais
em locais mais carentes assim de outras tecnologias, né? Isso. No Brasil nós temos ainda a presença de forno de lenha dentro dos domicílios, mas há regiões no mundo em que essa prevalência de uso é astronômica. Astronômica, né? Exatamente. Na África, por exatamente, exemplo. Tem países que 95% da energia para cocção, né, para cozinhar o alimento, é lenha. E você falou da poluição indoor, né? Quando a OMS fala em 7 milhões de mortes pelo consumo de tabaco ou outros produtos com nicotina, eles fazem uma ressalva. São 7 milhões de mortes de fumantes ativos, de fumantes ao todo, mas desses 7 milhões, 1,2 a 1,3 são fumantes involuntários, não eram fumantes ativos, né? Eles só aspiraram a fumaça de alguém num ambiente fechado, fumaça de cigarro. Sim. Então, no caso da poluição do ar, 4,2 milhões é a poluição externa. E 3,2 bilhões por aí é a poluição interna devido à queima de lenha, principalmente. Além da lenha. Só fazer um parênteses. O efeito da queima da lenha é praticamente similar ao do cigarro. Sim. Né? Não, por causa que, na verdade, são as partículas. Isso. Essas partículas que a gente estuda no ar externo é a mesma que tem interno. Sim. Só que são concentrações altíssimas que as pessoas ficam respirando todo dia. Uhum. Então... E aí você fez o mestrado, fez doutorado, pós-doutorado, ficou 5 anos nos Estados Unidos. Por que você resolveu voltar? Na verdade, eu fiquei lá até o máximo que o meu tipo de visto permitia. Que é o J1 naquela época, não sei se existe ainda, então eu teria que voltar, ficar 2 anos no Brasil e para depois pedir o visto de novo. Só que eu voltei, já faz tempo isso, voltei em 2008, em seguida a PUC abriu um processo seletivo e eu fiz e passei. Então agora em janeiro fez 17 anos que eu estou na PUC. E logo que eu entrei na PUC, então eu criei esse laboratório de química atmosférica, que começou sem nada, só comigo, mas aos poucos os alunos foram tendo confiança em mim, aparecendo para fazer os estudos, né? Porque sem aluno a gente não consegue fazer nada em termos de pesquisa, né? Então, alunos de graduação, que queriam fazer pós-graduação. Então, a gente está tendo aí bastante sucesso nessa área, graças a Deus, né? Porque então, todo mundo é bem... você topou a gente fazer esse programa, certo? Esse próximo programa, vamos falar sobre química, que você deu o nome de química atmosférica. O laboratório da PUC-Rio é laboratório de química atmosférica, não é isso? Isso. Uhum. E então tá combinado. Aí você disse assim, como eu estava estudando, me interessei pela poluição indoor, né, que é a poluição que não é ao ar livre, não está acontecendo ao ar livre, você começou a ter essa outra visão também de outros poluentes que tem nos interiores, né? Exato. Na verdade, quando eu comecei a fazer a parte de indoor, a principal preocupação era porque as pessoas fumavam dentro dos ambientes, que ainda era permitido. Sim. Né? E depois isso foi proibido, daí caiu de moda a gente ficar fazendo avaliação. Foi proibido na década de 2000 para 2010. Exato. Né? Quando eu comecei a fazer, ainda se fumava. Estava ali no Quando eu fiz medicina, eu me formei em 78, né? Então eu fiz medicina de 73 a 78. Eu escolhi fazer pneumo mais ou menos já no 4º ano de medicina. Eu tinha aulas dentro da disciplina de pneumologia, tinham reuniões para discussão de caso clínico dentro de uma sala fechada com ar-condicionado. Professores meus fumavam dentro da sala, apresentando casos. Eles botavam raio-x para a gente discutir, para a gente aprender, né? Fumando. Pneumologistas. Mas eu também tive... bom, no caso não eram pneumologistas, eram físicos, eram matemáticos e químicos. Muitos realmente fumavam dentro de sala de aula. Desde a Quem nasceu agora não tem ideia do que é. Exatamente, não tem ideia. Às vezes eu vejo
algum programa antigo, você via como diz, os repórteres, os entrevistadores, assim, fumando ao vivo. Aqueles programas de mesa redonda, assim, isso. Várias pessoas sentadas fumando. E todos fumando. Não era nenhum, eram todos fumando, né? Hoje em dia isso a gente acha um absurdo tamanho. Quando vê alguém fumando no cinema, a gente critica com razão, né? Sim. Mas a gente sabe que a indústria financia filmes e pede que os atores fumem em cena, né? Sim, isso teve muito, né? Tanto que as novelas dessa década aí todo mundo fumava. Todo mundo fumava. Aliás, vários desses atores já não estão mais com a gente por causa disso. Marília Pêra, enfim. Diretores, atores. Sim, porque meio que obrigavam eles a fumar, e depois que pega o vício não para mais. Né? Isso. Mas aí você... a questão ambiental interna, o cigarro chamou a atenção, e como é que você e a PUC, de uma forma geral, porque vocês, além de você, tem outras pessoas que têm esse tipo de interesse em tabagismo, e quando eu conheci Gisele Birman Antonietto, porque eu vi que ia ter uma atividade, se não me engano, num shopping que tinha uma sala de exposições e tal. Eu acho que foi num shopping. E eu vi que ela ia falar. E como eu sou ativista, eu falei, não, deixa eu ir lá para ver, para saber se ela vai lá defender o cigarro. Para fazer um contraponto ali. Eu não a conhecia, né? Sim. Ela sabe disso, a Gisele sabe disso. E aí ela fez uma palestra extraordinária, muito boa, e realmente não defendeu o cigarro. Ela foi, eu não digo neutra, ela pendeu para falar mal do cigarro, mas falou muito bem, né? Abordou vários aspectos, como alguém que não é médico pode abordar, né? Ela não se aprofundou, vamos dizer, em aspectos específicos de alguma doença ligada ao cigarro, mas falou da epidemia, falou dos problemas e falou da química. Então, mas de uma certa forma, a PUC se colocou assim como uma referência nessa área de cigarros eletrônicos, que, para quem não conhece, não tem tantos anos assim, acho que tem mais ou menos, tem uma história lá de 30 anos atrás, de alguém que tentou fazer remédios serem veiculados como dispositivo eletrônico, a coisa não andou, depois a indústria estava bombando demais, não estava precisando de cigarro eletrônico, aí um outro pesquisador lá, um outro cientista, acho que engenheiro, criou um dispositivo, mas a indústria não deu valor, porque não precisava, o cigarro já é o suficiente, não precisamos de outro instrumento. E aí, mas assim... a grosso modo mesmo, tem uns 10 anos que a gente está vivendo isso, né? O boom que chamou a atenção da sociedade médica foi entre 2018 e 2019, a ponto da ciência médica ter criado o nome de uma doença que não existia antes, né? Uma doença uma doença pulmonar gerada pelo consumo de dispositivo eletrônico, não era por cigarro convencional, uma doença nova que não existia. Apesar da indústria ter aquele mantra de que é uma redução de danos, houve um tipo de doença que veio com o produto que eles diziam que era para reduzir danos, que foi um acrônimo em inglês que é EVALI, né? Tem gente que chama de EVALI, mas eu prefiro chamar de EVALI porque vem de lung injury, aquele LI no final é dano pulmonar, né? Relacionado ao uso do cigarro eletrônico e ao vaping, ao ato de puxar o que eles gostam de chamar de vapor. Você, quando deu o título do programa, você colocou cigarros eletrônicos, apenas um vaporzinho, né? Porque a indústria ainda tenta dizer que é só um vapor, para a gente pensar que é um vapor d'água, né? Como se fosse, não é? Exato. No nosso inconsciente, isso é bem melhor do que fumaça, né? Aí, vocês, PUC, e você, Adriana Gioda, como é que vocês estão em relação a isso? O que vocês já podem nos dizer? Porque o interessante dessa matéria do Metrópolis sobre o estudo de vocês é que eles a matéria chama atenção, e aí eu queria que você
aprofundasse a questão do próprio estudo que vocês estão fazendo, a matéria fala que o produto já faz mal mesmo sem você aspirar ele, né? E aquele líquido já produz mal mesmo antes de ter sido aquecido, não é isso? Sim. Então fala pra gente como é que você que participa disso, está na PUC há 17 anos, você está acompanhando todo esse processo lá, como deve estar a Gisele também. Exato. Como é que a coisa andou? Vocês se credenciaram para ser um núcleo de referência? Como é que foi a coisa? Não, a coisa bem, digamos, é um pouquinho diferente. Eu estava num congresso na Bélgica, em 2016, que era um congresso de indoor air, né, de poluição do ar interior, em função de uso de mercúrio, em lâmpadas de mercúrio, não tinha nada a ver. E eu estava vendo e eu estava assistindo uma palestra e conversando com a Gisele, que eu conheço a Gisele desde que eu entrei na PUC há 17 anos. Ah, vocês estavam as duas na Bélgica? Não, ela estava aqui, a gente estava conversando por mensagem. E daí eu vi uma apresentação de um professor sobre os líquidos, o vapor, né, emitido pelos líquidos eletrônicos após a queima. E ele mostrando o que tinha. E eu falando com a Gisele, ela disse, nossa, a gente bem que podia estudar, né, isso aí. Aí, quando eu voltei para o Brasil, a gente começou a ver, porque, em princípio... Foi 2016, então. 2016. Então, mais uma data importante, exato. Há 10 anos. 10 anos, exato. E daí... Quando eu voltei para o Brasil, a gente começou a se articular, conversar, trocar ideias sobre essa possibilidade e achando realmente que os cigarros eletrônicos eram melhores, né? A gente não tinha dado, o que se via era o que tinha na Europa, principalmente na Inglaterra, que lá é liberado, falava-se que tinha bem menos substâncias na hora por não ter combustão. Então a gente, nossa, que bom, vamos estudar isso, porque afinal nós somos cientistas, nós estamos aqui para provar o que é bom ou o que é ruim. Isso são do departamento de Química. De Química, né? Eu digo assim, em princípio parecia uma coisa realmente melhor, eu digo, mas vamos estudar. Aí o que a gente fez? Eu e a Gisele, a gente está junto desde daquela época, né, nesse trabalho, e a gente promoveu um seminário na PUC, em 2017, foi o primeiro seminário, em que a gente trouxe pessoas do INCA, Sociedade Civil, Anvisa, ou seja, todos representantes representantes da Sociedade de Medicina, várias pessoas para debater o tema se seria bom ou ruim, né? De um modo geral, todos já diziam que era ruim, a gente não sabia, né? Achava que era bom. Mas, enfim, ficou ali, a gente seguiu tentando fazer estudos. Em 2019, a gente fez um outro seminário para dar seguimento com a mesma ideia, assim, de debates. E aí o que a gente queria mesmo era amostras. Só que a gente fez uma colaboração com a Anvisa. Né? A Anvisa tinha total interesse, porque ela tinha proibido, então a gente foi falar com o grupo de tabagismo da Anvisa, com os diretores ali, e eles ficaram super interessados e disseram, não, então a gente vai liberar para que vocês importem essas amostras, porque eles disseram assim, vocês não podem comprar no mercado ilegal, porque tinha para vender aqui. Só que se a gente comprar no mercado ilegal, a gente vai estar incorrendo num crime. Sim. Então a gente vai estar fazendo pesquisa baseada num crime. Então eles disseram que não, que esse tipo de coisa eles não poderiam considerar válida. E daí a gente mandou um projeto para... fizemos um projeto, detalhamos tudo, mandamos para a Comissão de Ética da PUC, demorou, aprovaram, depois mandamos para a Visa, demorou mais um tempo, mas aprovaram. E nisso entrou o Leone, que é meu aluno de doutorado, e eu disse para ele, olha, tem duas linhas de pesquisa aqui, você quer trabalhar com cigarros eletrônicos ou com poluição do ar? Ele disse, não, vou querer trabalhar com cigarros eletrônicos. Eu digo, bom, então... Como é que é o sobrenome do Leone? É Leone Fragoso. Fragoso. Isso. Posso chamar ele aqui? Claro. Tá. Com certeza. Tá, ele vai dar mais detalhes da pesquisa, porque é ele que bota a mão na massa, né? Bom. Eu fico mais por trás nessa parte de relações públicas, né? Digamos assim. E daí ele aceitou, só que a gente tentou importar, né, diretamente das empresas que fazem essa importação, e a gente não conseguiu, naquela época não dava. Mesmo com o aval da Anvisa, a gente não conseguiu importar, porque não tinha distribuidor no Brasil, porque o produto era proibido no Brasil.
Agora já pode. Se tiver o aval da Anvisa, você consegue importar, porque mudou um pouquinho nesse período. Não, ele continua proibido importação, não, mas para fins acadêmicos, não. Isso, agora para fins de pesquisa você consegue importar de forma mais fácil. Aí nisso o Leone então disse assim, professor, está demorando muito, eu tenho que defender o doutorado, então o que a gente vai fazer? Você fez referência, te interrompendo, você fez referência a 2017, depois de 2019. Quando a gente conversou antes, eu achava que não, mas agora eu estou me lembrando que eu tive nos 2 encontros. Ah, eu achei que fosse, que você tivesse ido nesses encontros. Mas aí quando surgiu essa possibilidade do Leone assumir essa tarefa, isso foi em que ano mais ou menos? Foi 2020, quando ele entrou no doutorado. 2020, bem no ano da pandemia. Tá. Aí ele ficou estudando, a gente ficou tentando comprar as amostras e tudo mais. A gente não estava conseguindo, então o Leone teve uma ideia. Bom, professora, a gente tem que fazer os testes, alguma coisa eu preciso para defender. Então, enquanto isso está rolando, a gente tem que... E aí, o que ele pensou? Todas as matérias-primas, o cigarro eletrônico, ele é vendido, ele é ilegal, mas as matérias-primas são vendidas de forma legal no Brasil. Sim. Que é o propileno glicol, a glicerina e os aromatizantes, além do sal de nicotina que você consegue comprar com esses revendedores que distribuem produtos de pesquisa. Uhum. Então a gente conseguiu comprar. Aí ele pegou e fez estudos separados, só com os líquidos, só com os aromatizantes. Esses aromatizantes é o mesmo que se usa em comida. Os líquidos também são usados em comida, são usados de um modo geral. Mas os testes que ele fez já mostraram que só esses líquidos separadamente já causavam dano. Individualmente? Individualmente, em misturas combinadas, na mistura proporcional que a gente encontra nos cigarros eletrônicos, né? Então ele fez vários testes com diferentes proporções e ele observou isso. Então daqui a pouco você vai dizer para a gente o que ele observou. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. O Geraldo vai escolher uma música que fale mal do cigarro, que a nossa música de intervalo tem que falar mal do cigarro. E aí você vai, quando a gente voltar, você já vai tocar justamente nessa parte já efetivamente do que ele descobriu. E eu queria fazer uma menção aqui no nosso chat, Carol Costa, que é a nossa psiquiatra de uma geração mais nova do que a minha, e que é mais uma da ativista que o movimento conquistou. Ela é muito dedicada e está dando parabéns pelo trabalho. Depois você disse parabéns para quem, o Carol? O Tiago Brandão, perguntam para o fumante de vape se ele é fumante e ele responde que não. Isso é uma coisa interessante, que Exato. Criou-se intencionalmente, né, a indústria da nicotina criou... Desvinculou né? O tabagismo Tanto que tem muita gente que diz assim, eu não conseguia parar de fumar até que eu passei a usar o vape, aí eu consegui. Quer dizer, na verdade, se ele não for um uso dual futuro, usar as duas coisas, mas na verdade ele largou um pelo outro, né? Exato. Margarete Dalcoma até disse que ia largar os 6 por meia dúzia. Exato. Né? Então a gente vai fazer um intervalo e voltamos aqui para conversar agora especificamente sobre essa pesquisa que vocês estão fazendo e sobre o que vocês descobriram. Vamos lá, Geraldo? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Sou fumante há
luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma dragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Programa de hoje, título do programa de hoje: cigarros eletrônicos, apenas um vaporzinho. A minha convidada que sugeriu o título botou apenas um vaporzinho com um ponto de interrogação. Eu botei 3 pontos, eu mantive o título que ela escolheu, mas botei 3 pontos de interrogação, porque essa é a mentira. A indústria estava perdendo uma quantidade astronômica de clientes, de consumidores, e aí começou a vender a ideia de que os cigarros eletrônicos, primeiro, seria uma forma de reduzir danos, segundo, ajudariam as pessoas a pararem de fumar, e terceiro, começaram a vender uma ideia de que eles estão lutando por um mundo sem fumaça, a Smoke Free World, que é a mensagem, a falácia que a maior empresa de tabaco do planeta usa. Smoke Free, quer dizer, mundo livre de fumaça, Smoke Free World. Eu mencionei no primeiro bloco que há 50 anos que eu estou estudando tabaco, está fazendo esse ano. E mencionei que eu escrevi um livro que está fazendo 30 anos e foi publicado por uma decisão editorial. A gente optou por usar a internet e ele virou um e-book.
Pois bem, quem fez o prefácio desse e-book foi um cientista chamado Jeffrey Wigan. O Jeffrey era o vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da segunda maior empresa de tabaco do planeta. E ele denunciou a indústria no início da década de 90 do século passado, e ele fez uma denúncia baseada em uma quantidade muito grande de documentos. Esses documentos acabaram saindo e indo para a imprensa e passaram a ser do conhecimento do público. A indústria negava uma série de questões que os documentos que o Jeffrey apresentou em juízo, esses documentos mostraram que a indústria mentia. E o Jeffrey acabou virando, a saga do Jeffrey Wigan acabou virando um filme que concorreu a 7 Oscars se não me engano, 1997. O processo americano começou efetivamente em 1994. Então tem 2 informações interessantes a respeito desse processo. Eu vou dizer inclusive 3. Primeiro, a OMS diz que há 2 momentos do enfrentamento contra o nicotinismo no planeta. A primeira questão o primeiro momento é antes de Jeffrey Wigan. BJW, before Jeffrey Wigan. E o segundo momento é o depois do Jeffrey Wigan, que é AJW, after Jeffrey Wigan. Por quê? Porque a documentação que o Jeffrey Wigan apresentou era tão contundente que mudou a forma como passou-se a enfrentar a indústria da nicotina. A segunda informação importante que a gente pode tirar daí, esse processo ao qual eu me referi, que o cabeça foi o Jeffrey Wigan, mas não foi o único, dezenas de cientistas pesados, alguns que trabalharam para a indústria, outros não, mas que estudaram, dezenas deles prestaram depoimentos e apresentaram documentos que mostravam as coisas equivocadas, para dizer o mínimo, que a indústria cometia. Por exemplo, o que eu chamo de a maior mentira da história da humanidade é porque os 7 principais representantes da indústria, muitos eram os presidentes, perante o Congresso americano disseram que nicotina não viciava, não gerava dependência. E tudo isso com os documentos caiu por terra porque alguns documentos, alguns depoimentos mostravam que eles manipulavam a quantidade de nicotina em estados onde se fumava menos, né? Queriam que fumasse mais, eles aumentavam. Então eles sabiam do poder. O que se sabe hoje dessa fase? Foi o maior processo jurídico da história jurídica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior potência do planeta. Imaginem vocês a quantidade de empresas, a quantidade de processos que acontecem dentro da economia e dentro do sistema judicial americano, e esse é considerado o maior processo da história jurídica do país. E terceiro dado que mostra a importância do que foi o Jeffrey Wigan e do que é o que nós estamos conversando aqui agora. Houve, então, mediante toda a análise do processo, um momento de condenação. As empresas foram julgadas e foram condenadas. Esta condenação das empresas gerou para 40 estados americanos, não para a totalidade dos estados, mas aqueles que estavam envolvidos no processo, a bagatela de algo em torno de 2 trilhões de reais. Foram mais ou menos entre 340 e 380 bilhões de dólares, que foi o pagamento que a indústria teve que fazer pelo que ela causou
à sociedade americana. Isso nós estamos nos referindo apenas à sociedade americana. E os motivos que levaram a essa condenação, entre outros motivos, basicamente eram 6, mas um deles foi negar que nicotina gerasse dependência. E o segundo motivo, tão importante quanto, é negar que o consumo dos produtos deles pudessem fazer mal à saúde. Terceiro motivo, eles negaram que fizessem campanhas para jovens começarem a fumar. E depois, na edição do programa, eu vou botar todos os motivos que levaram a essa né, que a gente fica pensando, pô, como é que o SUS brasileiro está arcando com tudo isso, se o método de ação da indústria do tabaco no Brasil é o mesmo da dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, quer dizer, o SUS dos Estados Unidos, que nem se compara ao nosso, que nem existe. Que nem existe, mas imagina se existisse, né? Imagina se todos lá tivessem direito à saúde como tem no Brasil, o quanto que essas doenças... Já tinha acabado com o cigarro. Em vez de 300 milhões... Esse custo não vai para eles, porque eles não têm saúde grátis. Exatamente. Tudo é pago lá, então eles estão ganhando. Olha, nós vamos fazer um programa aqui, e aí eu te convido, chamo mais gente que conhece isso, mas vai precisar tanto de mais até dias, mais do que vai eu. Vai precisar de um dia todo. Vamos fazer um programa sobre esse processo. Tá bom. Mas, enfim, então nós deixamos claro aqui que nicotina vicia, que a indústria mente. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, porque eu me baseio em documentos que estão hoje. Os juízes americanos obrigaram que as indústrias não só parassem de impedir, porque eles tentaram impedir, inclusive, a fala do Jeffrey Wigand. O filme mostra que, durante um período, o Jeffrey foi impedido de dar depoimentos a uma TV. Vida, saúde, para dar prosseguimento. Então a gente está sempre perdendo. Mas enfim, vamos seguir aos resultados. Você estava falando, você fez esse corte, agora eu vou fazer um outro em cima do que você falou. Eu acabei de ganhar um livro de Natal da minha nora, e, né, Julinha? Acabei de ganhar um livro grossão aqui, eu comecei a ler agora, mas é um livro que eu conheço a história, já vi documentários, um livro chamado Os Mercadores da Dúvida. Esse livro mostra a estratégia, e foi legal que você trouxe, comparando o cigarro à indústria do petróleo, porque além da indústria do petróleo e a indústria da nicotina, você tem uma série de outras corporações importantes no planeta que usam essa estratégia. Ou seja, o que significa os mercadores da dúvida? Você diz assim, o cigarro é responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão. Aí vem um cientista de uma universidade poderosa, cheirosa, um cientista de nome, de peso dentro da ciência, e diz assim, não, mas não é bem assim. Existem uma série de outros motivos, o cigarro está longe de ser o principal, só que essa voz que diz isso, vamos dizer, não é a minha, eu sou quase um ilustre desconhecido, é de alguém poderoso do ponto de vista científico. E eles têm isso como estratégia. Tudo que você disser, eles vão colocar alguém para dizer que não é assim, desse jeito, que está provado que não é assim, porque vocês estão exagerando, vocês não estudam, vocês não sabem de nada. Esse é o discurso, por exemplo, do novo CEO da Philip Morris, que é a maior empresa que eu citei aqui do cigarro do mundo. E esse CEO aqui brasileiro da PMB, né, Philip Morris Brasil, ele disse que os cigarros eletrônicos já tinham que ter sido liberados há muito tempo, que nós somos um país atrasado. Ele usou essa expressão, que a decisão de Anvisa de proibir é um atraso, porque os países evoluídos já abriram, já estão voltando atrás. Todos estão voltando atrás, porque não está funcionando. Isso ele não diz. Vamos lá agora, o programa é todo seu. Fala sobre os achados que vocês encontraram e continuam encontrando, porque as pesquisas não pararam. Bom, o que vocês sabem até agora?
Bom, eu não vou dar detalhes da parte experimental, porque você disse que vai convidar o Leone para vir aqui, então ele que é o dono da pesquisa, ele vai explicar com mais detalhes, até porque ele tem mais propriedade do que eu para falar. Mas em termos de resultado, o que a gente faz, né? É importante deixar claro que a gente faz pesquisas ainda in vitro, né? Ou seja, in vitro é no laboratório. Então, essas pesquisas no laboratório, elas são preliminar do que poderia acontecer com o ser humano. Então, a gente vê o que pode desencadear. Então, é mais em termos meio que de mecanismos, né? Onde vai estar afetando esses líquidos, né? Então, como eu falei, o Leone fez inclusive o artigo está publicado, só testando o propileno glicol e a glicerina, já mostrou que era um tóxico. Então, não importa se tem nicotina ou não. Só esses dois já são tóxicos. E ao falar em nicotina, você falou, é viciante. É a terceira, você sabe mais do que eu, que é a terceira droga mais viciante que temos, né? Ela, acho que só perde para a heroína e, não me lembro, cocaína. Não, isso nós já ultrapassamos. É? Nicotina é a que gera mais dependência química que se conhece. Mais do que heroína, mais do que o crack, inclusive. Bom, então, desculpe então, essa minha fala. Mas outra coisa... Para não deixar isso sem explicação, fizeram experiência com ratos, 4 ratos. Cada um ficou dependente de uma droga. Heroína, cocaína, nicotina e álcool. E os ratos comiam a mesma comida. E aí eram dependentes, cada um, de uma droga só. O experimento parou, tiraram a comida e as drogas dos ratos, quase até os ratos irem a óbito. Eles não tinham mais comida, eles estavam para morrer. Eles interromperam essa fase do experimento, para não morrerem as suas cobaias, e devolveram os ratos, levaram as comidas e a droga para aqueles ratos. O único rato que foi primeiro na droga e não na comida foi o da nicotina. Todos os outros ratos primeiro foram comer. Olha, importante. Aliás, vocês podiam fazer uma pesquisa dessa lá na PUC, para atualizar isso, botando o crack no lugar do álcool, por exemplo. Ou fazer 5 ratos, 5 experiências. Né? Não sei se hoje em dia se está fazendo experiência com rato, mas enfim. Leone, temos que atualizar a nicotina, o lugar da nicotina aí, tá? Mas fala. Outra coisa, você deve saber também, novas pesquisas têm mostrado que a nicotina é cancerígena também. Sim. Embora antigamente era não, a nicotina só é viciante. Só né? fecha os vasos e vicia. Né? Isso, mas não é. Então, a gente trabalha no laboratório com leveduras, inicialmente, que leveduras é isso que tem na cerveja, no pão, então a gente usa essas leveduras para fazer os testes iniciais toxicológicos. E depois, lá em Rio Grande, na Universidade de Rio Grande, é feito, então, com as células cardíacas de rato, para a gente testar digamos assim, quais os efeitos que causa nesses ratos. Então, depois a gente avalia bioquimicamente o que causa. Então, o que a gente viu? Que mesmo em pequenas concentrações, causa danos. Causa danos na parede celular, causa estresse oxidativo, né? Que você deve saber mais do que eu, que o estresse oxidativo desencadeia várias doenças, né? Então, a própria parede do coração é afetada por esses líquidos. E isso a gente está falando sem queimar, né? Porque quando queima, qual é o problema? A gente está analisando só o líquido que está dentro do aparelho, né? Mas quando você pensa na queima, você pode ter vários outros produtos. Sim. E isso tudo não vai para o pulmão. Sim. Então, essa glicerina e o propileno, eles são meio que gordurosos, assim, eles são óleo. Então, você está botando óleo para dentro do seu pulmão. Então, não importa se esse óleo vai com outra... Claro, importa que vai com outra coisa, mas se só ele sozinho já vai causar um dano. Né? Você está colocando óleo para um lugar que só poderia ter água, né? Você só poderia absorver água, né? Então, muitas pessoas perguntam assim, tá, mas como que causa dano se o propileno glicol, a glicerina, esses aromatizantes estão nas comidas, né? Em vários produtos, comidas, medicamentos. Porque a gente está ingerindo por uma via em que eles são permitidos serem ingeridos. Né? Vai para o estômago. Né? Vai para o estômago, então a via é totalmente diferente. Então, por isso que eles já são danosos em qualquer proporção de nicotina que possa ter.
Você, quando fala em aromatizante, eu tenho estudado o que tem já, por exemplo, nos Estados Unidos, segundo a FDA. Você tem hoje mais de 15 mil, eles já estão falando em 20 mil líquidos diferentes. Quando a gente fala em cigarro, a gente fala, existe um cigarro, o máximo que você pode ter de nicotina pela legislação brasileira é 1 miligrama por cigarro, não pode ter cigarro mais forte em termos de nicotina que 1 miligrama. Você tendo 15 mil e líquidos diferentes, é difícil você poder dizer minimamente, porque a indústria tem um outro mantra, a indústria brasileira, dizendo que você tem que liberar os cigarros eletrônicos no Brasil, porque aí as pessoas no Brasil vão poder saber o que elas estão consumindo. E os cigarros contrabandeados, os cigarros ilegais, eletrônicos, você não sabe o que está consumindo. Quem é que sabe o que está consumindo efetivamente se você tem 15 mil líquidos diferentes? Qual foi o laboratório americano que analisou esses 15 mil para saber o que está sendo consumido, né? Vocês, quando fizeram essa análise em cima de aromatizantes, você tem ideia mais ou menos da quantidade de substâncias que foram analisadas? Quantos aromatizantes? Quando a gente pegou só os aromatizantes, aromatizante, assim, a gente encontrou em torno de 90 substâncias. Assim, em média. Um aromatizante. Então, isso, umas 30 a gente conseguiu identificar, porque isso precisa de padrão, às vezes a gente não consegue padrão, é tudo mais complexo. Então, tem muita coisa. E só para fazer um parêntese, por que a Anvisa não quer liberar os cigarros eletrônicos? Né? Porque ela diz que o custo para o SUS vai ser muito maior do que o ganho com a arrecadação. Já é assim com o cigarro. Né? Já é assim com o cigarro. Então, ela diz que se repetiria isso com os cigarros eletrônicos. Então, o SUS teria um prejuízo. Outra coisa, a Anvisa tem uma responsabilidade. Se ela sabe que isso já é tóxico, não está comprovado que é seguro, ela não vai liberar. Ela vai sempre proibir. Se conseguirem liberar de outra forma, não por ela... tipo assim, ela lava as mãos. Mas só voltando à sua explicação. Como a gente viu que nem que só os produtos já são tóxicos, né? Os produtos separados já são tóxicos, e a gente viu nesse nosso estudo que nós temos produtos feitos no Brasil, produtos dos Estados Unidos, da Inglaterra, e mesmo esses produtos que são... que passam por protocolo de controle, apresentaram danos. Então, a gente não está seguro com nenhum produto. Tem produtos que, em concentração muito mais baixa, já causam danos. Outra coisa importante, você falou bem, da nicotina. Claro, o saborizante, voltando ao saborizante é só para dar, para quê? Para vender para jovem, né? Sim. Então, o problema maior dos cigarros eletrônicos é que ele não está usando para ser uma forma de abandonar o outro cigarro, que seria para uma pessoa já viciada, que já queria abandonar. Hoje em dia virou moda, virou febre entre os jovens. E quem não fuma está fora da rodinha, né? Então, o problema dos cigarros eletrônicos é que a gente tem uma quantidade de nicotina enorme num vidrinho, digamos, em cada comum unidade. Seria 1 miligrama. Exatamente. Vocês encontraram até quanto? Tem uns que dizem, varia muito, mas a gente já encontrou 60 miligramas por mililitros. Isso é uma tonelada. 60 miligramas, quer dizer, seriam 60, em termos de nicotina, serão mais. 60 cigarros, né? Porque é 1 miligrama no máximo por cigarro. Sim, só que a pessoa... 3 maços de cigarro. Só que a pessoa muitas vezes fuma esse em um dia só. Por quê? Porque o cigarro, você vai lá, fuma, acaba, você sabe, acabou. Esse cigarro eletrônico, você não tem controle. Você fuma até inconscientemente. Então, a gente está aplicando um questionário ali e os meninos estão pegando muita, como diz, informação com as pessoas que fumam, e muitas delas dizem que acordam de noite para fumar, de madrugada, levam no banheiro. Então, ela vicia muitíssimo mais, em um tempo muito mais curto. Então, sobrecarrega muito mais o pulmão, você pode dizer mais que eu. Tem um menino que hoje é um ativista, que ele criou uma hashtag chamada Sem Nicotina. Gustavo, o nome dele. E o Gustavo chamou a atenção dele que ele dormiu, não sei se eu acho que era um hotel, acho que eles estavam viajando, ele e um amigo.
E no dia seguinte de manhã, o amigo falou para ele, fulano, você está fumando muito. Aí ele falou, não, mas por que você está dizendo? Que você acordou várias vezes, usou o cigarro eletrônico e foi dormir, você nem acordava assim, você nem falava nada. Isso e ele não tinha lembrança de que ele tinha feito isso. Isso está sendo cada vez mais comum. Uhum. Então, porque é diferente do cigarro, né? Você fumar um cigarro, você tem que levantar, sair, acender. Ali não, você deixa embaixo do seu travesseiro, no seu armário do lado. Né? O acender, basta sugar que já acende. E o que você comentou aqui no início, e o Geraldo, nosso produtor, também tocou, hoje em dia a gente tem falado muito, mas a grande maioria das pessoas desconhece o que é isso, né? O tal do sal de nicotina, né? Dentro desse processo de mudança de cigarro convencional, que eu não gosto muito desse termo, né? Porque cigarro convencional parece a coisa, cigarro dos antigos, dos velhos, né? E o jovem não gosta de ser convencional, né? Então eu vou fumar esse eletrônico aqui porque não é convencional. Tem tudo que é cor, é bonitinho, tudo que é sabor. Né? Exato. Esse sal de nicotina também tem um poder de gerar mal maior, diferente da nicotina do cigarro. Porque dependendo de quanto tempo ele fica, né, nessa solução, ele pode oxidar e causar outros danos também, danos maiores, né? Mas me chamou a atenção nesse dado que você soltou, de que até 60 vezes mais do que um cigarro num frasco que pode ser consumido em 24 horas, né? Então, quando a indústria vende a história de que você vai trocar o cigarro pelo eletrônico, que ele vai te ajudar a parar de fumar, é uma visão, eu acho, que interessa a eles, essa visão, porque eles querem vender um outro produto, que, entre outras coisas, é muito mais caro. Isso né? O dispositivo eletrônico é muito mais caro. Atualmente, acho que só a classe média alta... Por isso que esse problema ainda não atingiu o que poderia. O SUS, né? Não chegou até o SUS, né? Não chegou no SUS. Os convênios médicos já devem estar sentindo isso, né? Sim. Vaga de CTI, cirurgias, eventualmente transplante pulmonar, né? Que é o que aconteceu nos Estados Unidos de 2019 para cá. Mas eles dizem que o cigarro eletrônico é para você parar de fumar. Mas para mim, por isso que eu não uso mais, na medida do possível, porque como eu estou nessa há 50 anos, a palavra tabagismo ainda faz parte muito do meu imaginário, né? Eu prefiro usar a palavra nicotinismo, porque essa é a doença. A doença que faz você procurar não o tabaco, mas a nicotina. Tanto é que se você tiver um sachê de nicotina feita com nicotina sintética, você não está procurando tabaco, você está procurando a nicotina. Exato. E a gente tem que desmascarar a indústria que diz que o cigarro, o dispositivo eletrônico para fumar, ele é uma redução de danos. Mas a doença é o nicotinismo, não há redução de danos nenhum, há uma ampliação colossal do dano, que é a dependência química. Na verdade, na Inglaterra, né, que está mais avançada nessa parte, né, porque com eles começou basicamente a grande indústria, né, usar os cigarros eletrônicos. A ideia era redução de danos, realmente, mas para as pessoas que estão fumando. Por quê? Porque eles pensavam que se você fumar o cigarro convencional, você está absorvendo 5.000 substâncias. 7.000, se você fumar esse, você tem só 3 substâncias, 4 ali dentro, você estaria reduzindo menos, sem contar que o alcatrão e o CO seriam descartados, né, que são os mais cancerígenos. Né? Então, eles fazem isso agora com acompanhamento médico lá, né, para a pessoa largar. Eles disseram que estão tendo êxito, mas novos estudos já estão mostrando que não é tão grande esse êxito assim. Na Austrália, eles só vendem o cigarro eletrônico, já que é para redução de danos, com receita médica. Tá? Mas tem pessoas que estão fumando o cigarro eletrônico e o cigarro convencional também. É o chamado uso duplo, né? O uso dual. Eu gosto muito de jornalismo investigativo, né? Sim. E eu faço muita edição de vídeos. Então, quando eu descubro uma matéria interessante, seja de onde for, eu baixo a matéria, edito o vídeo, boto legenda, e eu tenho seguido alguns jornalistas investigativos da Austrália.
E uma das investigações que eu editei o vídeo é que essa lei, que você só pode comprar com receita médica, é uma lei para australiano ver, vamos dizer, né? Então, a matéria mostrou pais liberaram seus filhos para participar da investigação. Então, seus filhos encomendaram dispositivos eletrônicos. No máximo, acho que a mais velha tinha 16 anos. Nossa. Todos conseguiram obter o produto. Nossa. Os produtos foram entregues a elas. E o jornalismo investigativo mostrou a entrega. A pergunta era assim, você tem mais de 18 anos? Tenho. Mas não tinha receita nenhuma. Foi só um pedido pela internet, por rede social. Então, a indústria sabe disso. Não, tanto que na Austrália também estão com problema de mercado ilegal, né? Tem muita gente comprando ilegal. Então, eles também estão preocupados, né? A indústria sabe de certas coisas e fica se vitimizando ou tentando fortalecer as suas teorias. Então, por exemplo, eles dizem que nós não queremos que os nossos produtos sejam consumidos por jovens. E eles escrevem isso. Nossos produtos não foram feitos para jovens. Sim. Mas eles sabem. Você pegar hoje, quem é que fuma cigarro, 90% começou ainda era jovem. E eles sabem que não adianta ter a lei, basicamente. Exato. Há várias formas de você burlar a lei, né? Exatamente, é isso, né? Então, a ideia é que os jovens, porque os jovens terão 50 anos pela frente consumindo o produto, né? E terão mais dificuldade de largar, porque a quantidade de nicotina é muito maior. Vai ser muito maior. Agora, né? você falou dos efeitos, primeiro, in vitro, e segundo, com algumas substâncias, né? Você já tem, pelo que eu entendi, você já tem o direito de trazer produtos prontos para analisar. Sim, agora, em que pé que vocês estão agora? Na verdade, depois que a gente não conseguiu, a gente conseguiu fazer uma parceria, né, um acordo de colaboração técnica com a Secretaria Municipal aqui de Saúde, através da vigilância, de vigilância. Então, os produtos que eles apreendem, porque eles apreendem muito através da vigilância, a gente vai lá e pega alguns para estudar. Então, a gente está nesse ponto. Então, a gente está com um leque maior de amostras, porque as primeiras análises que a gente fez desses resultados foram amostras doadas de usuários. Que a gente pegou. Então, a gente não tem como eu disse, uma quantidade de amostra muito grande. Por isso que esses resultados são preliminares. Então, agora a gente está com uma amostra maior, a gente está começando a fazer essas análises, e a gente tem alguns resultados básicos. Por exemplo, tem uma diferença entre o cigarro descartável e o cigarro que você pode recarregar. Sim. Então, o cigarro descartável, o líquido fica mais tempo em contato com a superfície metálica e acaba liberando metais para aquela solução. Muitos metais são tóxicos. Por exemplo, no Reino Unido está sendo proibido, né? O cigarro sim, descartável. Exatamente. Cigarro eletrônico descartável, exatamente. Tem outros problemas também, inclusive vai do problema ambiental, né? Sim. Tudo isso é a bateria de lítio que está indo para o ralo. Isso. O lítio é que aquece o tal líquido, né? E lítio é o mesmo lítio que se usa nas baterias de carro, nas células fotovoltaicas para energia solar. Porque quando você mencionou que o discurso da indústria é que tem menos substâncias, né? E o discurso envolve menos alcatrão, ou não tem alcatrão, porque não houve a queima de um produto vivo, né? Se você queimar um graveto, sai alcatrão dali. Não é queimar tabaco, né? Sim. E também o monóxido de carbono e tal. Sim. Mas os estudos, quer dizer, você talvez não tenha 7.000 substâncias como tem no consumo do tabaco pelas vias já conhecidas, pelas formas já conhecidas. Mas você não acha que a possibilidade de... Eu me lembro de uma fala, inclusive no livro do professor José Rosenberg, ele dizia assim, existem dois fenômenos com o aquecimento do cigarro, a pirólise e a pirossíntese. Você queima uma substância e essa substância se parte, que é a pirólise, e aí uma das substâncias que se partiu é cancerígena. A outra é a pirossíntese. Você tem duas substâncias que esquentadas geram uma terceira substância e essa é cancerígena. Essa quantidade que eu falei de 15.000 tipos de líquidos diferentes,
Quando é que a gente pode ter o controle do que uma substância que dá o gosto de jaca e o outro de abacaxi, que se misturou para fazer uma mistura de jaca com abacaxi, porque tem jaca com abacaxi, melão com laranja, tem para dar 15 mil, né? Até sabor de tabaco já tem. Sabor de tabaco, exatamente. Mas como é que você, como química, imagina esse futuro? Vamos dizer que aqui no Brasil todos esses 15 mil ou 20 mil produtos já estivessem no mercado e aí as pessoas estivessem consumindo as suas misturas que se adaptou melhor àquele sabor de melancia com uva. Essas substâncias, como é que a gente vai entender qual é o poder delas dentro da gente, lá dentro do alvéolo ou dentro dos pequenos brônquios? Esse é nosso sonho de consumo, é comprar uma câmera que a gente possa fazer fazer com que esse cigarro eletrônico seja fumado dentro dessa câmera, fumado pela própria uma máquina que fuma, e a gente possa coletar o que está sendo produzido e fazer essa análise química. Então a gente pode fazer isso. Mas de antemão já tem alguns estudos mostrando que esse aquecimento gera outras substâncias, inclusive o formaldeído, a acroleína, que são substâncias cancerígenas então, também. Então, só dizer que não tem a queima, não é bem assim, não tem a queima, mas tem o aquecimento. Exatamente, você tem o aquecimento. E uma coisa importante, esse aquecimento, se você pega qualquer bateria, você não atinge aquele aquecimento ótimo. Tá? Então, é em termos de 350 graus, para minimizar a formação de subprodutos. Então, se as pessoas fazem esses equipamentos assim, de qualquer forma, sem um controle de qualidade, você pode ter uma bateria que não te dá essa temperatura, então você pode gerar muito mais subprodutos do que você está imaginando que seja gerado. Então, isso você já está absorvendo mais substâncias. Né? E sem contar nessa mistura toda de produtos. Então, o que vai ser gerado vai depender do que tem ali dentro. Esse seu departamento de química, obviamente, tem muita coisa para fazer, não é só isso que vocês estão estudando. Não. O financiamento também, como você eu não digo nem disse, você denunciou aqui que está sendo subfinanciado. Isso, né? Eu estou falando isso que, na verdade, as pesquisas sempre são financiadas por agências de fomento, não pelas universidades. Sim, né? Claro. Não, então, a PUC não tem relação com isso, né? Só para deixar claro, para não... Não, a PUC não quer financiar. Não, eu tive sempre todo o apoio da PUC. O estudo está sendo financiado, não que a PUC. Longe de mim, estou dando graças a Deus que tenha... Não, a PUC sempre apoia, a PUC sempre apoia, tem apoiado sempre esse nosso estudo, mas ela não tem como financiar, então a gente tem que ir dar parabéns à PUC. Eu estou falando do subfinanciamento. Tem mesmo que ela aceitou fazer isso, que foi um desafio. Tem outras universidades aqui no Brasil que você acha que também estão interessadas nisso, na sua área de química? Sim, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além da FURG, que eu tenho uma colega que é toxicologista, ela tem interesse, a Universidade de Santa Maria. A gente mandou um projeto grande ano passado para o CNPq, envolvendo diversas universidades, a Universidade de Goiás, com a professora Daniela, a Universidade... Só que o projeto não foi aprovado. Esse seria para a gente fazer um mapeamento completo, desde a parte in vitro até em pessoas. Sim. A gente já tinha conseguido montar todo um grupo que passa por todas as etapas, né? Pessoas que usuárias, não usuárias, pra gente, mas infelizmente o projeto não foi aprovado. Vamos falar assim, ainda não foi aprovado. Eu ia te fazer essa pergunta, assim, com o financiamento que vocês têm hoje, você estimaria um prazo para a gente ter mais informação nacional aqui, se continuar tudo como está hoje? Vamos levar quantos anos nisso? 20 anos? Porque a gente vai fazendo trabalho de formiguinha, né? Agora só tem praticamente o Leone e 2 alunos de iniciação científica lá trabalhando em 2 projetos em paralelo, porque eles estão trabalhando nesse projeto de divulgação científica, que foi aprovado pelo CNPq em parceria com o Ministério da Saúde, que a gente está fazendo a divulgação da importância desses esclarecimentos sobre o cigarro eletrônico. Então, esse seu programa está nos ajudando muito a chegar em outras pessoas, né? A gente também vai nas escolas, onde nos chamarem, a gente vai para dar palestras, mostra os cigarros eletrônicos, mostra como funciona. Então, a gente está à disposição sem zero custo. Tá? O que você tem notado em relação ao interesse das escolas? Porque eu sou meio dividido em relação a isso. Eu acho que
como eu acompanho movimentos de outros países, eu acho, enfim, eu nem vou dar minha opinião. O que você está achando? Tem demanda? Eles têm demandado vocês? É uma coisa... Sim, a gente, quando as pessoas sabem que a gente faz esse tipo de palestra, a gente tem recebido bastante convite, né? Mas, claro, são convites para escolas mais na Zona Sul, que é onde está prevalecendo esse uso, a gente falou em função do custo, né? Mas, inclusive, a própria Secretaria de Saúde, a gente já falou em fazer em escolas, assim, mas nas escolas públicas não é o problema ainda, né? Então, mas seria um raciocínio bem um retrocesso, né? Porque o ideal é que você faça isso antes de ser o problema, né? Porque depois que já virar o problema, aí já é um problema médico, já não é mais um problema de educação. Porque você desintoxicar crianças de 13, 14 anos, exatamente, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em 2019, também, né? A primeira morte por cigarro eletrônico foi em 2019. Naquela fase inicial, morreram mais de 2.000 pessoas e a imensa maioria jovens. É isso. Muitos que não morreram ficaram com danos doenças irreversíveis, né? graves e até transplante bipulmonar, quer dizer, tiveram que fazer um transplante primeiro de um pulmão, depois do outro, porque o pulmão tinha sido destruído, né? Então, se você deixar isso primeiro acontecer para levar a informação, enfim... eu tenho alguma experiência, eu te falei que o meu livro de 96 tem 30 anos e ele foi feito em cima de perguntas de 2 grupos escolares, uma escola pública e uma escola privada. Aí que eu escrevi o livro em cima das perguntas. Eu só consegui trabalhar depois na escola pública. A escola privada nunca abriu as portas, mesmo eles tendo me ajudado a escrever o livro, mesmo com os resultados, as respostas, eu nunca mais fui convidado para voltar lá para falar sobre para responder aos meninos, né? Eu acho o setor educação brasileiro, eu acho que eu tenho a obrigação de fazer essa crítica, porque às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente que é da sociedade civil, e a gente faz uma crítica mais aberta ao nosso inimigo, né? Então a gente faz uma crítica mais aberta à indústria, no caso a indústria da nicotina. E às vezes a gente reluta um pouco de fazer uma crítica aos nossos amigos, né? Então eu tenho tentado enfrentar esse freio que eu coloco em mim mesmo e dizer, olha, a escola precisa trabalhar mais, é obrigação da escola proteger os meninos. Há inclusive na Inglaterra, há um movimento dizendo que as crianças precisam, mas mais do que precisam, elas têm o direito de serem protegidas da indústria da nicotina. É um direito. E você só vai exercer esse direito se você informar as crianças. Porque as conclusões que se chegou lá, por exemplo, é que como boa parte da vida social deles, o pai é fumante, o tio, o padrinho, a mãe, o irmão mais velho, os amigos, às vezes a família não dá conta. Até por não ter conhecimento também dos problemas que nós temos, né? Eu estou doido para ver vocês seguirem adiante e eu gostaria, assim, de, na medida do possível, poder contribuir. Olha, vai ser muito bem-vindo. Acho que a primeira coisa vai ser a gente trazer o Leone aqui. Isso, traga o Leone aqui, porque ele tem... Relembra o sobrenome. Fragoso. Leone Fragoso, o convite está feito no ar, Leone. E eu já diria até uma data que a gente tem agora no próximo sábado, nós vamos conversar com Humberto Baltar e vamos falar sobre pais pretos. Ele é um estudioso, um escritor, 7 livros escritos, e ele tem essa frente do coletivo Pais Pretos, que não só ressalta a questão da negritude, mas também das masculinidades e da paternidade, como, inclusive o título que ele deu, do mesmo jeito que eu pedi para você dar o título, ele deu o título de Paternidade é Saúde Pública. Então, eu acho que a gente vai fazer um bom programa. Isso vai ser dia 24. No dia 31,
você transmita ao Leone. Ok, já vou. Poderíamos fazer um programa aqui com esse tema, pede a ele para já pensar no título do programa, que seria em tese, a tese dele, né? Isso, na continuidade ele pode contar muito mais sobre a parte experimental, aí que ele tem um domínio sensacional. Isso. Se alguém quiser entrar em contato com você, tiver interesse no tema, ou, por exemplo, se for da direção de alguma escola e que esteja nos ouvindo hoje ou vá nos ouvir para frente, que contatos você daria? Em geral, pelo Instagram mesmo, manda um direct pra gente, ou se quiser... Você disse que tem o seu e disse que tem também o do laboratório. O do laboratório. Qual seria, então, os instas? @LQA... eu estou escrevendo aqui... PUC-Rio. Na edição do programa, na reedição, eu vou escrever, botar na legenda. Okay. Mas se alguém estiver ouvindo agora, ela disse LQA. L laranja, Q de qualidade e A de alimento. Mas L é Laboratório de Química Atmosférica. Isso, da PUC-Rio. LQA, PUC-Rio. PUC-Rio é o Instagram. Tudo gente, e o seu Instagram? É Agiodar. AGIODAR. O seu nome é Adriana, então isso. O A é de Adriana. E Gioda é o sobrenome italiano. Qual a cidade básica lá da família? Vem da região de Piemonte. Onde vem o arroz a piemontese. Olha, viu só. Boa lembrança. A Itália tem muita coisa interessante em termos de comida que nomeia, né? Espaguete à bolonhesa, da cidade de Bolonha. De Bolonha, é verdade. Pizza matriciana, não, como é que chama aquela? Verde? Napolitana. Não, napolitana de Nápoles. E a pizza, aquela pizza que é as cores da bandeira da Itália, né? Que é feita com manjericão, tomate e queijo. Então é como se fosse branco, verde e vermelho. Eu esqueci o nome dessa pizza. Não é napolitana só com tomate. A pizza calabresa vem da Calábria, que também é italiano. É muita coisa, a influência de vocês. É muita coisa aqui no Brasil, acho que no mundo, né? A coisa na terra latina, né? Mas a comida italiana é muito deliciosa. Nossa, mãe. Lasanha, nhoque, olha. Então, esse seria Instagram. E quem não tem Instagram, tem muita gente que não tem intimidade. Tem algum e-mail? E-mail, claro. É a mesma coisa. Agioda, @PUC-Rio. Tá. PUC-Rio, que mais? .br. PUC-Rio.br. Na reedição do programa, eu vou botar isso tudo no texto, vai ficar fácil. E na descrição do programa, mesmo nesse programa de hoje que está no YouTube, eu vou colocar esse endereço se alguém quiser entrar em contato. Claro. É muito porque bom. Eu acho que... em breve a gente vai estar criando um canal no YouTube também. Universidade e sociedade tinha que andar mais junto que anda, né? É o que eu sempre digo, é isso que eu defendo. E a gente está também criando um canal no YouTube para botar todo esse material que a gente tem muita coisa já. Esses vocês ainda vão criar? A gente vai criar ainda. Estamos em fase preparatória. Tá. O nosso programa é uma organização, é uma iniciativa da nossa organização, que é o Centro de Apoio ao Tabagista. E o nosso canal no YouTube é exatamente Centro de Apoio ao Tabagista. Só escrever ótimo. Assim que já chega lá. Ótimo. Vamos fazer uma associação com certeza. Vai ser um prazer. Tá. Se você, pelo que você já estudou hoje, até hoje, sobre isso, o que você diria, olhando para aquela câmera ali, a câmera da verdade? Câmera da verdade, olha. Olha, dá um medinho aí. O que você diria para as pessoas, pelo que você já estudou hoje? Que conselhos você daria, que orientação você daria para quem você quiser? Para criança, para adolescente, para gestor, para outros profissionais de nível superior, para as escolas? Fica à vontade, comenta ali pelo teu feeling, não é o que está lá no estudo e na tese do Leone. O que você diria para as pessoas em relação a esse tema que a gente discutiu hoje aqui? Eu acho que não prove. Olha não prove, não experimente os cigarros eletrônicos, os vapes, porque é muito possível que você vai se viciar.
e isso vai ter custos altíssimos para a sua saúde, né? São danos irreversíveis. E diferentemente do cigarro, a gente nem falou aqui, diferentemente do cigarro, isso não é de longo prazo. O que a gente tem visto e sendo noticiado em tudo que é tipo de mídia, tudo que é tipo de jornal, é de muito curto prazo. Poucos meses, poucos anos, e a pessoa já ou morre, ou tem problemas irreversíveis pulmonares, que se sabe até agora, mas quem sabe muitos outros que possam vir a ter. Então, não faça uso desse tipo de produto, né? Chupe uma balinha, como chocolate, então, preferencialmente, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai tentar desmistificar esse tópico para quem ainda ficou com dúvidas. Adriana, aproveitando esse gancho que você deu, realmente a gente não tinha tocado nisso, né? Que é óbvio que você fumar cigarro, você pode ter efeitos a curto prazo, você pode fazer uma pneumonia, uma rinite, uma traqueite, mas o que chama atenção mesmo, a diferença entre cigarro comum e cigarro, o dispositivo eletrônico, é a gravidade e a rapidez que os processos estão acontecendo com os jovens, né? Quer dizer, jovens, teoricamente, estão cheios de saúde ali. Exatamente. Não é um idoso com DPOC que aí complicou. Não, é um jovem que estava bem de saúde. Tipo assim, eu acompanho bastante as notícias, né? Eu tenho algumas alertas sobre cigarros eletrônicos, e uma das coisas que chama mais atenção é que são sempre jovens e que morrem ou que passam muito mal, e quando eles voltam, eles dizem, pelo amor de Deus, não use cigarros eletrônicos. Mas tem uma senhora aqui... não, fala. Só para concluir, nunca é pessoas de idade, nunca é pessoas com 40 a mais, como a gente diz, 50 a mais, que tá morrendo, passando mal, ou seja, porque os jovens estão usando, e bastante. Tem uma senhora aqui do prédio que a filha dela tinha 16 anos. Aí... Em 2 anos, acabou o pulmão. Aí ela foi para os Estados Unidos para fazer um tratamento lá, não adiantou nada. Foi para o Einstein aqui no Brasil. Em 2 anos ela faleceu, com 16 anos de idade. É isso. É porque o dano é irreversível. Eu vou no final do programa, eu vou colocar um vídeo que você me remeteu essa nossa amiga, o nome dela é Laura. Ela hoje, se não me engano, tem 27 anos, fumou durante 6 anos dispositivo eletrônico e desenvolveu um câncer de pulmão. Então ela teve que ser operada, e hoje ela é uma voz ativa, e o legal dela é porque ela é jovem, né? E aquele vídeo que você me mandou também. Aquele lá também. Acho que poderia colocar uns 3 ou 4 depoimentos, assim, ali para as pessoas linkarem. Isso. Olha, veja os depoimentos. Depois eu vou te mandar todos os outros que eu não mandei ainda. Você vai gostar, porque tudo jovem falando mal do dispositivo eletrônico. E alguns dizendo até assim... para mim, cigarro era a coisa mais cafona do mundo. Eu jamais iria fumar. Nossa, exatamente. Mãe, meu avô é que fumava. E ele estava fumando cigarro eletrônico, porque acho que é outra coisa. Né? A indústria conseguiu, nesse ponto, do ponto de vista do marketing, ela conseguiu fazer um trabalho muito interessante. Ela fez a mesma coisa que fizeram na década de 70, 80, exatamente. 90. Que aquela marca esse é o sucesso. Exatamente. Então só mostrava gente bonita, em lugares maravilhosos. Pegando onda, carros maravilhosos, viagens maravilhosas. Então a gente associava o cigarro a uma coisa boa. Hollywood Rock, Free Jazz, Carlton Dance, era tudo coisa de jazz, rock, dança e esporte. Né? Para jovem. Todos os campeões de Fórmula 1 brasileiros corriam com marcas e macacões e capacetes da indústria do tabaco. Todos. O Senna, o mais tradicional, era o vermelho e branco do Marlboro, e morreu num carro, meu grande ídolo, o Senna, morreu em 94 com um carro azul e branco do cigarro Hotmans. Mas, Adriana, você vai voltar, já fizemos esse pacto, vamos falar sobre química atmosférica, isso. Poluição ambiental intra e extra domicílio. E eu queria te agradecer muito. Eu acho que, como eu sabia, eu ia aprender muito com você. Enfim, a sua disponibilidade. Você aceitou de cara, estava de férias, né? Aceitou vir aqui. 20 segundos. E eu queria te agradecer.
Muito obrigada aí pelo convite. Estou à disposição para novas chamadas. Eu sou vice em nicotina desde os meus 14 anos. Bom, gente, pra quem não me conhece, eu sou o Foganoli e fazem 9 anos que eu fumo. Porém, hoje eu decidi parar. Eu sempre evitei falar disso e expor que eu fumo porque eu sei que eu influencio muitos jovens e com certeza algum deles ia acabar achando legal fumar. Além disso, eu também nunca incentivaria alguém a utilizar uma coisa que traz tantos malefícios. Eu tive uma infância e adolescência bem turbulenta e foi na nicotina onde eu encontrei uma válvula de escape para o meu estresse. Eu comecei fumando cigarro branco e foi só ali por 2017, 2018 que os cigarros eletrônicos começaram a ficar mais conhecidos. Antes do cigarro eletrônico eu fumava no máximo 10 cigarros por dia. Isso porque eu não gostava do cheiro que ficava na mão, na roupa, no cabelo, aquela coisa fedida. Então o pod, quando ele surgiu, meio que solucionou o meu problema, porque diferente do cigarro, ele não deixa cheiro. Então foi ali que eu me afundei mais ainda no meu nicotina, só que chegou num nível onde o pod simplesmente virou uma parte do meu corpo e eu não consigo mais ficar 30 minutos sem fumar. Chegou a um nível que eu fiz uma cirurgia de remoção da minha amígdala e no dia seguinte eu já estava fumando. Chegou num nível que o meu corpo ele simplesmente se acordava de madrugada para fumar. Isso eu descobri na farofa da GK quando eu fiquei no quarto com um amigo meu que não fuma. E aí ele me falou: olha, Gustavo, você acordou 2 vezes de madrugada, deu um trago e voltou a dormir. E eu não lembro disso. Foi ali que eu comecei a monitorar o meu sono para ver a seriedade que estava o assunto. Se liga nesse áudio que o meu celular gravou às 2 horas da manhã. Para vocês verem também, os picos em laranja são os momentos que eu acordei de madrugada. De forma alguma eu saía de casa sem estar com o pod no bolso. Para vocês terem uma noção, nem mesmo para descer na portaria do prédio buscar a entrega do iFood, eu tinha que estar com o pod a todo momento. Então sim, chegou em níveis preocupantes faz um tempo. O cigarro comum, o cigarro branco, ele tem 1 mg de nicotina. O Juice que eu fumo no cigarro eletrônico, ele tem 50 mg de nicotina por ml. E eu fumo 1 ml por dia, ou seja, 50 mg de nicotina por dia. Em níveis de nicotina, isso se equivale a 50 cigarros por dia, ou 2,5 maços de cigarro. Cara, e a nicotina traz tantos malefícios. Se vocês quiserem, eu também posso deixar o link de um estudo de 239 páginas sobre a nicotina. Então, se tudo isso já não é o suficiente para você querer parar de fumar junto comigo, você é uma anta. Agora, se você quer alguém para te acompanhar nessa jornada para largar a nicotina, seja bem-vindo à hashtag sem nicotina. No meu próximo vídeo eu vou postar um daily mostrando como está sendo o meu primeiro dia sem nicotina. E te convido a participar da hashtag postando também o seu primeiro dia. E eu pensei nesse projeto com muito carinho, porque se for para fazer um benefício para mim, eu também quero trazer para vocês. Então vocês postam os vídeos de como está sendo parar de fumar, e as pessoas dentro da hashtag comentam, compartilham e se ajudam. Um dos meus amigos que topou participar desse projeto foi o JP Mota, inclusive ele já postou vídeo, então vão lá conferir o vídeo dele, vão lá apoiar ele também, porque, cara, não é fácil, é uma batalha difícil, é muito difícil largar a nicotina, mas se todo mundo se ajudar e for forte, a gente consegue todo mundo junto. Bom, e lembrando que vocês têm apenas 2 opções, um dia ou dia 1. É isso, gente. Até mais. Meu nome é Laura, eu tenho 26 anos e agora eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu comecei a fumar cigarro quando eu tinha 15 anos e algum tempo depois eu descobri o cigarro eletrônico. Durante a pandemia, em 2021, eu comecei a usar o cigarro eletrônico de uma forma muito intensa, porque eu podia fumar em casa, podia fumar no intervalo do trabalho, podia fumar em qualquer lugar, já que ele não deixa nenhum cheiro. E foi aí que eu percebi que eu estava começando a ficar totalmente dependente, porque ele sempre estava comigo em qualquer lugar que eu fosse. E em dezembro de 2024, eu comecei a tossir bastante e senti uma dor no pulmão, uma dor parecida com a que eu senti quando eu tive pneumonia em 2019. Isso acabou me preocupando bastante, então eu acabei indo ao hospital
até porque uma semana depois eu ia viajar para a praia, então eu queria ir bem. E aí eu recebi o diagnóstico do câncer e na hora meu mundo desabou. Só que eu não queria demonstrar o que eu estava sentindo para não preocupar meus pais. Então eu acabei fazendo a cirurgia e algumas semanas depois eu fiz um exame e constatou que eu estava livre de metástase, o que significava que eu não ia precisar de quimioterapia nem radioterapia. Porém, com a retirada de metade do meu pulmão direito, eu acabo perdendo fôlego muito rápido, me canso muito rápido, então eu tô tendo que me adaptar a essa nova rotina. E quando eu postei o vídeo sobre o que aconteceu comigo, a repercussão foi muito grande, porém eu comecei a receber comentários muito ruins, pessoas dizendo que eu merecia ter tido câncer e entre outras coisas muito cruéis. Isso acabou me abalando muito, mas com o apoio da minha família e dos meus amigos eu decidi continuar postando sobre a minha trajetória, até porque agora meu principal objetivo é alertar as pessoas sobre os danos do tabagismo e do cigarro eletrônico, até porque a hora de parar é agora e essas coisas infelizmente acontecem quando a gente menos espera. Então eu acredito que tudo acontece por um motivo e agora meu propósito está sendo alertar o maior número de pessoas sobre os danos que causam o cigarro eletrônico, o tabagismo e que eles causam a longo prazo e a curto prazo.